A reforma tributária pode impactar diretamente o dropshipping no Brasil. Em que sentido? No sentido, obviamente, no sentido tributário. Nesse vídeo aqui eu vou explicar para você tudo que você precisa saber nesse momento sobre esse assunto. Então assiste o vídeo inteiro, porque é muito importante para você e eu vou explicar de uma forma bem prática para você poder entender, tá bom? Mas antes de mais nada, você já deixa o seu like aqui, isso é importante para nós, e pode deixar os comentários aqui se você precisar de conteúdos adicionais ou tiver dúvidas ainda sobre esse e outros assuntos. Vamos lá? Primeira coisa que você precisa saber, isso é muito importante, não existe absolutamente nada aprovado. Nós temos um projeto de lei que muda os aspectos tributários no Brasil. Nada está aprovado ainda. Esse projeto de lei ainda depende de aprovação, pode não ser aprovado na totalidade, então tem vários fatores. Então é o que nós temos hoje em relação a esse assunto, é esse projeto de lei que foi apresentado pelo governo. Primeira coisa que você precisa entender, o PIS e o COFINS, que tem a alíquota de 3,65% para lucro presumido, na reforma tributária passa a ser de 12% e deixa de existir o PIS e o COFINS e passa a existir a CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, ou seja, vamos sair de 3,65% para 12%. Tá, mas um aumento absurdo. Sim, um aumento absurdo. Só que a metodologia de cálculo muda. Hoje, no lucro presumido, você não pode aproveitar nenhum tipo de crédito. Na reforma tributária, você passaria a aproveitar os créditos na CBS. Então, por exemplo, as despesas de tráfego que você tem, que o Facebook, que o próprio Google te emite a nota fiscal em relação a esses serviços prestados, você passa a aproveitar esses créditos. Outras despesas relevantes para o seu negócio digital, você também passa a aproveitar os créditos. E aí você vai ter os 12% depois que aproveitado todos os créditos. E também o ISS, que é um outro imposto que você paga, e quem é cliente da Tactus sabe exatamente os impostos que pagam dentro do lucro presumido para uma loja de dropshipping. Então, ou seja, a CBS passa a ser calculado por fora, ou seja, pega-se o valor do ISS, deduz dessa base de cálculo e aplica a CBS. Anderson, quanto é que vai ficar o meu imposto afinal de contas? Porque por mais simples que você tentou explicar, eu não estou conseguindo entender. Calma, eu sei que é difícil de você entender, mas vamos lá. Você precisa entender que a gente precisa fazer uma análise caso a caso. E para fazer essa análise, nós temos que pegar os dados da sua contabilidade para ver todas as despesas que você teve que dá para aproveitar ali o crédito da CBS, para poder chegar a qual seria a CBS que você pagaria na simulação final. Então o primeiro fator que você precisa considerar é justamente esse, que nós não temos como saber se você vai ter um aumento de imposto ou não. Ah, Anderson, mas e se eu tiver um aumento de imposto? Calma também. Na virada de cada ano, a gente pode optar também pelo Simples Nacional, ou seja, você tem a possibilidade de mudar a forma de tributação na virada do ano. E se nós, por exemplo, identificarmos que o Simples Nacional é melhor para você, nós vamos fazer a mudança. Se você for, obviamente, cliente da Tactus. Se você não for cliente da Tactus, isso é uma coisa que você tem que resolver com o seu contador, tá bom? Então entenda isso. Dentro do dropshipping nós temos primeiramente esse aspecto a ser levado em consideração caso a reforma seja aprovada com o texto que nós temos hoje. O que nós temos de possibilidade? Primeiro, pode-se mudar o texto, não por causa do dropshipping, pode mudar o texto por conta das empresas de serviços, porque as empresas de serviços elas estão sendo oneradas muito mais do que elas eram oneradas anteriormente com o texto anterior da tributação do lucro presumido. Porque imagine, empresas de serviços de modo geral, elas não têm como aproveitar esses créditos, diferentemente de uma empresa comercial ou uma empresa industrial que tem o trânsito de compra e venda de mercadoria. No caso de uma empresa de dropshipping, essa compra e venda de mercadoria não acontece. Então é um fator que também vai ser levado em consideração, como outras empresas que prestam serviços e que optaram para o lucro presumido. E aí uma coisa importante, Simples Nacional
está fora dessas medidas que eu acabei de citar, ou seja, não vai existir a CBS para Simples Nacional, apenas uma função de destaque da informação para quando o Simples Nacional prestar serviços para outras empresas que não são o Simples Nacional. Assunto que você não precisa se preocupar, porque não se aplica aí especificamente a vocês. Outro fator que você precisa considerar, e eu vou ler porque isso é importante, porque se diz respeito às plataformas. No artigo 5º diz o seguinte: as plataformas digitais são responsáveis pelo recolhimento da CBS incidente sobre a operação realizada por seu intermédio nas hipóteses em que a pessoa jurídica vendedora não registra a operação mediante a emissão de documento fiscal eletrônico. Bem, isso ainda é muito complexo das plataformas conseguirem controlar isso. Todas as plataformas, todas, estão falando de todas as plataformas digitais, é muito complexo controlar isso. Então, esse é um dos aspectos polêmicos da reforma, que talvez tenhamos mudanças em relação a isso, ou talvez sequer seja aprovado. Vamos esperar para ver. Mas uma coisa que tem que levar em consideração é que o governo, sobre diferentes ações, ele está olhando de perto para os valores transacionados em plataformas digitais. E para o dropshipping, você precisa considerar a seguinte questão: você utiliza essas transações em plataformas digitais, então muito cuidado, mantenha a regularidade da sua loja. Todo valor concernente ao que você fez de trabalhos e serviços para as pessoas que trouxeram seus produtos para o Brasil, ou seja, você precisa tributar corretamente esses valores. Por quê? Porque nós temos outras ações do governo que já levam para esse lado. E aí, especificamente, essa é a nova tendência. O governo sabe que as plataformas digitais movimentam bilhões e ele não tem controle total sobre esses valores, é muito complexo controlar, e ele está tentando, através da reforma, inserir essa informação. Então esse é um fator polêmico também, que deve ser levado em consideração, que nós não sabemos como vai ficar no final. Então, fazendo um resumo para você aí. Hoje, no lucro presumido, se a reforma tributária fosse aprovada com o texto atual, nós teríamos uma oneração maior para as empresas de dropshipping? Ainda não sabemos. Se existir essa oneração, nós temos como opção optar para o Simples Nacional. Então é uma coisa que vai ter que ser analisada. Segundo, não sabemos se vai ser aprovado esse texto original ainda. Então não fique preocupado, não vai ficar louco, não vai achar que o dropshipping vai acabar. Gente, por favor, não tem nada a ver uma coisa com outra, tá bom? Agora, outro fator, leve em consideração que o governo está de fato olhando para as plataformas digitais. E existe um texto inserido na reforma especificamente sobre transações em plataformas digitais. O que isso te leva em consideração é muito cuidado com o que você transaciona para você manter a regularidade do seu negócio. Aqui na Tactus, se você seguir as orientações que nós passamos, se você de fato trabalhar de forma correta, você vai receber o seu valor, você vai ter isso contabilizado como deve ser e você não vai ter problemas em relação a isso, desde que você siga as orientações que nós passamos para os nossos clientes, tá bom? Vai ter mudanças? Vai ter mudanças. Não sabemos ainda quais são todas as mudanças que vão ser aprovadas e outras de forma complementar, porque isso aqui é apenas uma parte do texto de toda a reforma tributária. Ou seja, o Brasil pode mudar completamente caso seja aprovada a reforma tributária. Na prática, seria para simplificar, mas se você observar bem, nós vemos que simplificação não teve absolutamente nada. Espero que tenha feito sentido para você esse vídeo, espero que tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre esse assunto, especificamente sobre dropshipping, e nos encontramos no próximo vídeo.